Bom dia, mais um domingo de manhã em graça. Estamos aqui junto com você aí na sua casa, reunido com a sua família para celebrar mais um dia de vitória, porque só de estarmos vivos e com saúde temos que nos alegrar no Senhor. Esse primeiro domingo do mês, dia 1º de agosto, onde se inicia hoje o mês de agosto, um mês que temos muitas esperanças nele. E eu quero aqui compartilhar a palavra do Senhor. E nesse domingo começamos uma nova série nesse mês de agosto que nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus. E eu quero deixar aqui com vocês, se você puder abrir sua Bíblia em Efésios 1:17 comigo, que fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Isso aqui é uma inspiração que o Espírito Santo é chamado aqui de Espírito de sabedoria. E no grego indica que o Espírito é a fonte doador da sabedoria. E nas Escrituras, capaz de tornar sábio para a salvação. Quando Deus abre o nosso entendimento, Ele nos ilumina e Ele nos dá sabedoria, Ele nos capacita para isso. E eu quero deixar aqui essa reflexão para você nessa manhã e quero orar com você. Pai, obrigado, Pai, por este domingo, por esta manhã, por mais um dia, Pai. Muito obrigado. E que os meus irmãos que estão aqui comigo e os que estão em casa também possam ser cada vez mais abençoados, porque já somos abençoados. Pai, nos proteja, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê saúde, Pai. Pai, que podemos estar aqui junto com cada familiar, cada amigo, para poder compartilhar de Ti, Senhor. Nos proteja, nos dê um domingo abençoado na Tua presença, que possamos cada vez mais buscar a Ti, que é o nosso alvo e que é o nosso propósito, Pai. E que podemos estar diante de Ti. E agora queremos continuar aqui com o nosso louvor, ali com o nosso amigo, irmão Rafael Macedo, que vai estar louvando ao Senhor neste momento. Que você possa também se alegrar, porque Rafael está ali dando o melhor de si. Ele está adorando o Senhor com os louvores, em nome de Jesus. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor.
leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Vamos declarar isso mais uma vez. Cante conosco, render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã, deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer, cante, estou apaixonado cada vez mais por ti, porque Ele é incomparável. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Peça isso a Ele nessa manhã, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, Jesus, oh, leva-me além. Leva-me além, que a minha vida flua, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Vamos declarar mais uma vez. Leva-me além, leva-me além. Aleluia, Jesus. Leva-me além. Nós queremos ir além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Peça a Ele nessa manhã mais intimidade. Leva-me além, leva-me além. Nossa vida flua, aleluia, que a minha vida flua mais da tua unção, que a minha vida declare, que a minha vida flua mais da tua unção, que a minha vida flua mais da tua unção, que a tua vida flua a cada dia mais da vontade e do poder de Deus. Mas o teu poder leva-nos além. Aleluia, que maravilha. Que a sua vida flua mais com a sua unção, com o poder que Deus derrama sobre a sua vida e sobre a minha nesta manhã. Que possamos nos apegar nesta palavra aí, nesse verso lindo que foi entoado agora. E agora que possamos continuar com nossos dízimos, com as nossas ofertas, adorando ao Senhor. Que você possa fazer a sua contribuição para o reino dos céus. Não é a quantia que você vai fazer, mas sim aquilo que você deseja. A sua oferta, aquilo que já está no seu coração, aquilo que você já desejou em fazer. E aí na tela está aparecendo aí os aplicativos, o QR Code, que você possa estar contribuindo e adorando ao Senhor através de Pix, através de uma transferência eletrônica, ou colocando seu celular no QR Code aí para poder estar contribuindo para o reino de Deus. E eu vou deixar aqui uma palavra bastante conhecida, que está aqui em Malaquias 3:10, que diz:
trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Que você possa estar aí contribuindo com as ofertas e os dízimos. Isso é um sinal de rendição ao Senhor. O dízimo, você está devolvendo aquilo que é do Senhor. E somente 10%. Que você seja fiel ao reino de Deus. E enquanto você está aí se preparando para fazer essa transferência através de Pix, adorando ao Senhor, eu vou orar pela sua vida e pela minha. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa, como foi falado a sua palavra, abrir as janelas do céu para aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, Pai. Abençoa aquele que não tem agora um alimento em casa, Senhor. Abençoa todos os empresários para que ele possa poder contribuir cada vez mais, empregando pessoas, dando, Senhor, sustento para essas famílias. Pai, nos abençoa hoje e sempre, que não falte nada em nossa casa, em nossa mesa, Pai. Que nós possamos ser fiel a Ti em todos os momentos. Abençoa todas essas pessoas agora que estão podendo contribuir para o Teu reino e aquelas também que não possam, Pai, que o Senhor possa abrir as janelas e as portas do céu, Pai. Em nome de Jesus, eu oro já agradecido e vamos continuar agora agradecendo com os louvores. Enquanto o Rafael vai entoar hino de louvor, que você possa fazer a sua contribuição em nome de Jesus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me derramar os Teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu
teu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir o Senhor. Conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Para poder dar seguimento à palavra de Deus, agradeço ao Rafael Macedo, que se predispôs a estar aqui conosco, o Cristiano e o Lucas Vilar, que estamos aqui juntos adorando ao Senhor. E você em casa aí, que possa nos acompanhar. Se puder, abra sua Bíblia em Lucas 15, 11. Que isso aqui é a maior parábola de Jesus. Jesus contou 42 parábolas. E aqui vou falar sobre o filho pródigo. E começa assim, ó, disse, quem disse? Jesus. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele disse ali, ó, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, fazendo dissolutamente e havendo ele gastado tudo. Houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Fazer-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e responde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começamos a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: O que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre está comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado.
Aqui conta a história, Jesus conta esta parábola bem conhecida, e a maior que Jesus já contou, que o filho mais moço, um certo dia, ele chegou para o teu pai e falou, dá-me. Ali ele exigiu a parte dele de herança daquela fazenda para poder ele sair e gastar do jeito que ele quisesse. O pai, em nenhum momento, ele falou que o filho não tinha direito, porque o filho ali teria de direito quando o pai falecesse. Mas ele, em nenhum momento, ele falou nada disso para o filho e repartiu e deu a quantia que o filho tinha de direito. E aquele filho, ele sai por uma terra longínqua, como diz a Bíblia, e pelo visto aqui que nós lemos, uma terra bem longe, de repente outro país, porque ninguém o conhecia. E ele ali gastaria aquela riqueza, aquele dinheiro que ele ganhou, aquela herança, da maneira que ele quisesse. E ninguém o reconhecer numa terra distante e faria ali o que ele quisesse. Só que ali ele começou a gastar em meretrizes ali, sem ter controle nenhum com aquela quantia que recebeste do teu pai de herança, e depois ficou sem dinheiro. E ali sem saber o que fazer. Aqui dá para a gente imaginar que foi uma terra distante, porque lá havia porcos. E segundo a cultura judaica, eles não criavam porcos. Como ele fala ali que ele comeu até as bolotas dos porcos. E ali ele chega para um cidadão, acredito eu que deve ter pedido emprego num lugar, no outro, já passando fome, já não ter o que comer, não ter mais dinheiro nenhum, nenhuma quantia. E ele pede emprego ali, bate na porta, e um homem fala para ele, olha, eu tenho para cuidar dos porcos. E a Bíblia aqui relata que ele desejou comer aquelas bolotas do porco. Uma coisa é você ter fome, precisar comer, e ele ali teve o desejo de fazer isso. Quer dizer, todo contra os princípios dele que ele tinha com Deus e com o Pai. E ele, num certo momento, ele fala, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Ali ele falando para ele, imagino que ele ficou ali ensaiando aquelas palavras e reconhecendo, lá os servos do meu pai estão comendo pão em abundância e eu aqui passando necessidade, com fome, em lugar longe de casa. E ele resolve falar, eu vou me levantar e vou sair. Quer dizer, ali ele já toma uma atitude. Ele toma uma atitude de ir até o pai. E com medo, creio eu, porque ele saiu de casa. Será que meu pai vai me receber? Como que vai ser? Mas ele teve coragem de fazer isso, de voltar. Em certos momentos na minha vida e na sua, você pode até se afastar um pouco das pessoas, se afastar de Deus, mas você precisa voltar. Você precisa voltar, porque o Pai, ele está sempre de braços abertos para me receber e te receber. Não importa se em algum momento você se machucou por uma palavra, você se feriu, se aborreceu com algo, mas Deus, ele sempre está disposto a perdoar. E um pecador, Deus, ele se alegra quando um pecador se arrepende. E ali aquele pai, eu creio que todos os dias ele deveria ir, vou conjecturar, estar ali próximo à porteira daquela fazenda, aguardando o filho voltar, o filho retornar. Porque no pensamento dele, aquele filho retornaria. E quantos são seus filhos que saíram de casa nesse momento, estão perdidos, estão desolados, sem Deus, estão precisando retornar para a casa do Senhor, para perto dos entes queridos, para perto da família, para ser cuidado, em vez de estar passando aqui como esse filho pródigo, necessidade, longe, comendo bolotas de porco. Eu nem consigo imaginar, eu tenho 4 filhos, imagine se daqui a pouquinho ele fala, dá-me o que me é de direito. E ainda trabalham comigo, ainda falar, eu quero o que eu tenho direito agora. Então, você que tem filho também, eu imagino que você ouvindo essa palavra, para você poder
pensar aí, para você poder raciocinar naquilo que a palavra de Deus nos fala e nos ensina. E aquele pai esperou, e aquele filho ensaiando: pai, pequei contra Deus e contra ti. Ele ali reconhece que ele não só se afastou do pai dele, mas também de Deus, que ele deixou tudo para trás. Ele não reconheceu o que Deus havia feito na vida dele, na família dele. Mas ele volta para casa e, chegando próximo à casa dele, o pai estava lá, aguardando. E ele, como tinha ensaiado aquilo, ele corre, como a palavra do Senhor diz, que ele se joga nos braços dos pais, ele pula e beija o pai. E o pai se alegra em ver o filho retornar à casa. E fala para o servo: traz aí a roupa dele, colocar as sandálias, os anéis. Ali, aparentemente, ele não tinha engordado, não tinha nada, porque o anel ainda dava no dedo, as roupas, que ele deixou tudo para trás. Ainda falou: mata um bezerro cevado, quer dizer, o melhor. Se alegrou, vamos festejar porque ele voltou, ele está vivo. Quer dizer, houve ali um arrependimento daquele filho. Eu não vou falar que foi por causa da comida que o pai daria, mas pelo que ele reconheceu o pecado, ele se arrependeu do pecado que havia cometido. E é assim, quando você se afasta de Deus e que você vai para lugar longe, não só, vou falar de distância, mas quando você se afasta do Senhor, você fica vazio como esse jovem, você fica perdido como esse jovem ficou. Ele ainda ficou aqui na rua, sujo, sem ter o que comer. Você quer isso para a sua vida? Porque Deus tem tudo para te dar, com abundância. Você ser uma pessoa próspera, não faltar nada na sua vida, você ter tudo, de tudo um pouco. E aquele pai ali, se alegrando, ele manda matar aquele bezerro, colocar as roupas, o filho dele tomou aquele banho, e se alegrando ali com danças, com músicas, se alegrando. E chega o filho mais velho do campo e pergunta: o que é isso? O que está acontecendo aqui? E aí o servo fala: teu irmão voltou, está vivo. E aí seu pai mandou matar o melhor bezerro para ele. E ali há uma indignação daquele irmão. Ele, ao invés de se alegrar com a volta daquele irmão, não, ele fica indignado. E vai até o pai e fala: você nunca me deu nada, eu sirvo-te há tanto tempo, e você nunca me deu um cabrito para eu matar, para ter uma festa com os meus amigos. E o pai vira para aquele filho mais velho e fala: tudo aqui é seu. Porque lá nos judeus, seguinte, o filho mais velho ele sempre tinha a maior parte. Então ele deu 1/3 para o filho mais novo e 2/3 para o filho mais velho. Era herança deles, era tudo deles. Só que ele não reconheceu. Ele via o pai ali como um patrão e não como pai. Ele falou: sirvo-te como somente um servo, não como filho, como amigo. E ele falou: eu sirvo-te e você nunca me deu. Isso era tudo dele. O que nós construímos fica para os nossos filhos. E ali aquele moço ali mais velho, ele não parou para raciocinar nisso. E ele não falou das roupas, da sandália, do anel. Ele só falou do bezerro cevado. Olha o que ele vem se indignar. Ao invés de se alegrar com o irmão que voltou são e salvo, para os braços do pai, para a família, para perto dele, não. Ele fica indignado ali nesse momento. E aqui, até no começo aqui de Lucas 15, ele fala de 3 parábolas. Fala das 100 ovelhas, onde uma se perdeu. Ele fala aqui da dracma perdida e fala do filho pródigo. A dracma se perdeu. A mulher tinha 10 dracmas. Se perdeu uma. Ela acende a candeia, começa a varrer a casa e procurar. E quando ela acha, ela se alegra. Ela chama as vizinhas e ali, numa alegria, ela fala: achei a minha dracma perdida. Aquele homem também, que tinha 100 ovelhas, uma ovelha se perde e ele volta para buscá-la. Ali, a dracma, a gente fala ali de um objeto, né? Da ovelha, de um animal. A ovelha é um animal que não tem muito raciocínio.
não pensa muito, não sabia retornar. E ali aquele pastor de ovelhas, ele volta para resgatar. E quando ele a acha, ele coloca nos ombros, chama os vizinhos, os amigos e se alegra. E ali eu tenho certeza que Deus e aquele pai, vendo aquele filho retornar para casa, ele fica alegre, porque ele se arrependeu. E voltando ele para a sua casa, ele precisa o quê? Reconhecer todos os erros que cometeu, e o pai se alegrando. E esse irmão precisava se alegrar junto com a família, e ele não faz isso. E fala somente que o pai não tinha dado nada. Ele ali, ele poderia, era tudo dele, poderia falar, pai, eu vou matar aqui um cabrito, um bezerro, mas também nunca pediu. E ficou nessa indignação por o pai ter dado, se alegrar. Imagina eu e você, se você tem um filho agora que está perdido, e ele volta para casa, e melhor, volte para o Senhor, volte para a casa do Senhor. Quanta alegria que você vai ter no seu coração, pai, mãe, Deus, como que fica alegre. Quando um pecador se arrepende, há festa no céu, há festa no céu. E a gente tem que nos alegrar por uma alma que está perdida, um filho perdido. E aqui conta essa história desse filho que se perdeu. Aqui nós, na Bíblia, nos Evangelhos, fala 382 vezes, ele se refere a Deus como Pai. Jesus se refere a Deus como Pai. 2 vezes como Deus somente, nas Escrituras. Porque nós precisamos dessa intimidade com Deus, de um relacionamento com Deus. E aqui é pai. Esses 2 filhos, um fala que ele pediu tudo, dá-me, quer dizer, exigindo. Parecia aqueles funcionários que chegam e falam, me dá o que eu tenho direito aí do meu tempo de serviço, que eu não quero mais trabalhar. E esse filho, ele fez igual. Ele não viu ali que ele estava no seio da sua família, nos braços do seu pai, sendo amado. Não, ele simplesmente pensou no dinheiro, na tua herança. E ali foi para poder ter ali longe de casa, né? Uma experiência longe de casa. E imagino como ele deve ter gastado esse dinheiro em muitas coisas horríveis, tanto que não se deu conta quando o dinheiro acabou. E isso acontece porque tudo acaba nessa vida. Então nós temos que, hoje, priorizar o nosso Deus no céu, aquele que cuida, aquele que está sempre ali de braços abertos para nos receber. Não importa o que você e eu vamos fazer, mas precisamos nos arrepender do que fazemos. E nesse momento, se você tiver alguma coisa para se arrepender diante de Deus, coloca diante dele, coloca diante do Senhor. Senhor, me arrependo. Eu quero voltar, que a glória da segunda casa será maior que a primeira, mas se arrependa de todo o seu coração. Eu, como falei aqui, quando eu comecei a estudar essa passagem, eu falei, ele voltou para poder ter o conforto da tua casa, o dinheiro, mas não, ele fala, eu pequei contra Deus e contra ti. Então, ele está falando ali com Deus, porque ele poderia estar ali longe aos olhos do Pai, mas de Deus não. Deus estava vendo tudo, o caminhar dele, e ele nos permite que passamos por certas situações. E ali ele passou por essa experiência, e ele volta, arrependido, e pedindo, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, ele já falou, o que eu fiz não tem perdão. Não tenho o que falar para ti, pai. Eu pequei contra os céus, contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aquele pai, ele falou, você é o meu filho amado, querido. E quando aquele filho mais velho chega ali e que fala aquilo para o pai, que o pai nunca deu nada, ele fala, o teu irmão voltou. Ele está vivo. Ele está aqui conosco. Quer dizer, meu filho, se alegra com a chegada do teu irmão. Se alegra. Porque ele está aqui, ele está de volta, ele voltou, ele retornou para casa, retornou para o Senhor. Eu fico pensando que Deus, vendo tudo isso, ali permitindo,
com certeza há uma grande tristeza no nosso Deus, porque nós somos, às vezes não reconhecemos o que Deus faz na minha vida e na sua. Eu sou digno, às vezes pensamos, não sou digno, Senhor, disso. Mas o Senhor, quando nos dá, porque eu e você, nós merecemos aquilo que Ele está nos dando. Esse jovem, ele teve ali uma experiência terrível, que eu creio que ele nunca tinha tido na vida dele. Como ele falou que o pai, estava lá os funcionários do pai com abundância em pão, e ele também largou, deixou aquilo tudo para trás, para ter ali aquela experiência terrível, mas o pai deixou. E Deus, Ele deixa acontecer. Aquilo que você deseja, Ele deixa acontecer, já que você quer, ele não vale. Você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Mas aí vem as consequências. Que chegou a ir para uma terra longínqua, comer bolotas de porco. Imagine isso. Você que tem tudo dentro de casa, todo o carinho do seu pai, da sua família. Deus está ali sempre cuidando e você simplesmente vira as costas e dá-me o que me é de direito e vou embora. E aí, vou falar aqui no popular, quebra a cara, quebra tudo, não sabe o que está fazendo mais. Mas ainda bem que esse moço, ele reconheceu que ele pecou contra Deus e contra o Pai. E ele volta ali naquela festa, com aquele bezerro, se alegrando, e o irmão reclamando ainda que fez aquilo. Mas ele teria que pensar que tudo aquilo dali é daqueles dois. Quando o pai ali deixasse de existir na terra, eles tomariam conta, que já teria que estar tomando conta desde já. Mas aqui o que me chama a atenção, ele não vê o pai como pai, e sim como somente um servo, somente isso. Não como um amigo, mas como um patrão que fala, dá meu dinheiro que eu vou embora. Ele não para e vê, isso aqui tudo é nosso. Temos que cuidar com carinho. Temos que zelar. Temos que agradecer ao Senhor por isso. Não, ele só fica ali resmungando que o filho voltou e tem aquela festa. Porque ele não reclamou das sandálias, das vestes, do anel. Não, ele falou somente do bezerro. Do bezerro. Ele parou somente para murmurar contra isso. Então, para que isso? Nós temos que estar preparados para certas circunstâncias. Deus, Ele sempre esteve ali o quê? Esperando o seu filho. Ele está esperando por você. Você que se afastou, que está longe, volta para a casa do Senhor. Volta para os braços do Senhor, que Ele te espera. Te espera para poder te vestir, para poder calçar suas sandálias, colocar anel no seu dedo, te dar tudo aquilo que você perdeu, você ter de volta a comunhão com Deus, ter ali com Deus o amor de Deus, o cuidado dele na sua vida, de não deixar faltar nada, você ter de tudo um pouco, você ser próspero. Então, esse jovem aqui, ele nos dá uma grande lição, tanto o filho mais novo como o filho mais velho, que com uma ambição ali, falar que o pai tinha feito tudo para o outro, não. E ele com a maior parte, porque era um costume judaico de fazer isso, o filho mais velho receber 2/3 do que o filho mais novo. E ele sai resmungando e falando aquelas coisas, e ali ele não pensa no relacionamento de família, no relacionamento com Deus. A gente, às vezes, não vemos Deus como nosso Pai, né? Só como Senhor, Salvador, aquele que cura, aquele que salva. Mas nós precisamos nos reportar ao Senhor, falar com Ele como filho, servo, mas como filho, como amigo. Você precisa ter em casa essa comunhão com seu pai, de conversar com ele, ter intimidade dentro de casa. Semana eu estava conversando com uma jovem que ela me chamou e falou, eu não consigo conversar com meu pai. E me chamou e conversou comigo, eu falei, mas você precisa ter intimidade com seu pai. Ela, eu tenho medo, nós não podemos ter medo. Você tem que ter respeito. Então, nós precisamos respeitar o nosso Deus e não ter medo
de poder contar para Ele tudo aquilo. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de mim e de você, que nós possamos declarar para Ele tudo aquilo que se passa, os nossos desejos, as nossas fraquezas, porque é aí que Ele vai agir. Quando não conseguimos mais fazer, é o agir de Deus na minha vida e na sua. E ela falava, eu não consigo conversar com meu pai. Falei, senta com ele, como você está conversando aqui comigo, e conte tudo para ele. Eu tenho certeza. Ah, mas ele, uma vez eu chamei ele de amigo, ele falou que não é meu amigo. Falei, é seu amigo. Então, nas minhas orações, nas suas, que nós possamos falar, Pai, Pai, que está no céu. Vamos começar a chamá-lo mais de pai e amigo. Eu quero ser seu amigo, filho amigo, servo, aquele que vai te servir. Porque ser servo é fazer a vontade de Deus. Ser amigo é você saber falar de Jesus, falar de Deus. Amigo conhece o outro. Colegas não, mas amigo conhece e sabe o que ele deseja, o que ele quer, de mim e de você. Então, que nós não nos afastemos do Senhor, que a gente possa estar cada vez mais próximo dEle, mais íntimo do Senhor, que possamos ter comunhão com Ele, que possamos ter um relacionamento com Deus, onde que você possa falar dEle, falar do Senhor através das Escrituras, conhecendo, andando, caminhando com Deus. Diz a palavra que devemos ensinar nossos filhos, né, no caminho, mas não é só falar, nós devemos levá-lo no caminho, ensinar levando, junto. E é assim que Deus nos quer. Ele quer caminhar conosco, mas isso depende de mim e de você. Esse jovem, ele se perdeu, mas ele teve uma atitude. Ele se posicionou quando ele falou, levantar-me-ei e irei até meu pai. Quer dizer, foi uma postura, um posicionamento de levantar. Então, se você hoje está caído, se levante, se posicione diante do Senhor. Levanta e vai caminhar. Então, essa atitude, às vezes pensamos que é do Senhor, não, é minha e sua. A decisão é sua. Porque Deus está no mesmo lugar de braços abertos para te receber. Mas você precisa tomar uma atitude. Uma atitude. Ter coragem de voltar. Isso não são para os fracos, são para os fortes. Os fracos, eles ficam no mesmo lugar e falam que não vai conseguir, que é difícil, que ele não consegue, que ele não aguenta. Mas os fortes não, ele fala, eu vou. E ele fala, eu vou ter com meu pai. Aqui, quando ele falou isso, eu pequei contra Deus e contra os céus, ele ficou ensaiando, tomando coragem, mas tomou uma decisão. E a melhor decisão é de voltar. Voltar para casa, voltar para o Senhor. E ali, aquele pai estava de braços abertos, querendo já festejar. Eu acredito ali que já tinha até mandado, olha, começa a engordar esse bezerro aí, deixa ele bem cevado, que quando o meu filho chegar, nós vamos matar para poder celebrar a volta. Porque para ele, como não sabia de nada, aquele filho poderia estar morto. Não sabia. Então ele fala, meu filho, você voltou, você está vivo, você reviveu, como se estivesse morto, que não tinha notícia. Não é como hoje tinha um celular, uma mensagem. Não tinha notícia nenhuma. Uma terra bem longe, onde ninguém o conhecia, sabia de nada. Então, se você hoje se encontra numa condição dessa, volte para casa. Se você quiser, tome uma posição. Tome, porque Deus, ele vai somente se alegrar. E o céu vai entrar em festa. A sua família, volte para os seios do Senhor. Volte para a casa do Senhor. Estou fazendo como um apelo aqui para você, para poder você ter uma vida melhor diante do Senhor. Não existe outra vida sem o Senhor. Não existe. Se você pensa que essa alegria que você tem aí sem o Senhor, isso aí é coisa momentânea. Porque a alegria quem dá é o Senhor. E você vai se alegrar ali diante dos seus irmãos, diante dos seus amigos.
E logo mais nós teremos aqui um culto às 18 horas. Venha para a casa do Senhor, venha se alegrar conosco. Venha aqui, louvores, vamos dançar diante do Senhor, como o pai fez para esse filho novo. Se alegrou. E ali o pai não conseguiu ficar nem dentro de casa com o filho na festa, nem fora, porque o filho mais velho ele saiu. E o pai ali saiu junto para explicar àquele filho que o irmão voltou, que o filho voltou, e que era para ele estar alegre diante de todos aqueles acontecimentos. Porque ele não imaginava que aquele irmão mais novo iria voltar. Porque quando ele pegou aquela quantia de dinheiro da sua herança, ele só quis saber de sair para bem longe, não olhou para trás, largou tudo e foi embora. Mas aquele pai, no coração, ele falava, meu filho vai voltar e eu vou estar aqui de braços abertos. Então, que neste momento, depois de ter ouvido, depois você pode mais estudar essa passagem e ver o que esse filho fez de ruim, mas depois dessa atitude que ele teve de coragem de voltar para casa, voltar para o Senhor. E ele ali pede perdão a Deus pelo que ele cometeu, que ele fala que ele não é mais digno. Então, eu não sou digno de ser chamado de filho, mas Deus te chama de filho nesse momento. Não importa as circunstâncias que você se encontra agora, não importa do jeito que você está, venha para o Senhor do jeito que você estiver, que Ele vai cuidar de você, que Ele vai cuidar de mim. E que nós possamos estar cada vez mais ligados no Senhor, buscando a presença dEle, para poder nos fortificar cada vez mais. Que nós possamos estar ali em comunhão com o Senhor, buscando dia e noite a face de Deus, que não nos perdemos nesse mundo, que possamos sempre estar no caminho que Deus nos mostrar, que Deus nos encaminhar para aí, estar debaixo da vontade de Deus, do querer de Deus. Então, que não se faça como esse jovem, vê o pai como um patrão, e sim como pai mesmo, como amigo. Olhar para Deus como pai, não só como Senhor. Ele é o nosso Senhor, mas é o nosso Pai. Que possamos, nesta manhã, guardar esta palavra na tábua dos nossos corações. E como eu falei, logo mais às 18 horas, estaremos aqui no primeiro culto com o pastor Rafael, que eu tenho certeza que tem uma palavra para o meu coração e para o seu. Que você possa estar aqui com sua família, não importa o frio, não importa o que aconteça, esteja aqui conosco para celebrar a vida, para lembrar desse jovem que estava perdido e hoje viveu novamente, porque voltou. Que você, se você estiver fora da presença do Senhor, volte. Este é o momento, é hoje, não é amanhã. Você tem 3 opções. A primeira foi ontem, hoje você tem o segundo e amanhã. Então, que seja hoje, às 18 horas, e depois nós teremos o segundo culto às 20 horas, com o pastor Rafael também, que tem uma palavra rema para o seu coração, uma palavra do alto, do céu, e que você traga essa pessoa que se afastou do Senhor, que pediu somente aquilo que ele tinha de direito, quantia, e Deus não está preocupado com a quantia, e sim com a sua adoração, com o teu amor, com a sua dedicação a Ele, porque é a nossa adoração. Foi entoado louvores aqui em adoração ao Senhor. Então, traga de melhor, o que você tem de melhor para a casa de Deus. Eu vou trazer a minha adoração. E você vai trazer o que para o Senhor? Esteja aqui conosco, você e sua família. Traga um amigo, traga um parente. Chama o seu vizinho para se alegrar. Acha essa pessoa perdida como as dracmas, como aqui que estava perdida, a ovelha perdida, e esse filho que retornou. Aquela dracma, ela não poderia voltar. Então, aquela mulher precisou à procura dela. A ovelha também não sabia o caminho.
Então, aquele pastor de ovelhas precisou ir buscá-la. Mas você, esse filho, ele sabia o caminho. Então, como eu falei, precisa de você voltar. Às vezes o Senhor vai até você, mas às vezes você precisa tomar uma atitude de voltar para o Senhor. Você tem que ir até Ele. Ele está de braços abertos, te esperando. Só depende de você. Na vida tem coisas que precisam somente de você. Então tome uma atitude como esse jovem. Tome uma atitude hoje, agora, e volte. Volte, que esse é o melhor caminho e o único caminho que devemos seguir. Amém? Amém. Eu agradeço aqui a todos que ficaram conosco neste momento precioso desta palavra, que nos diz de um filho perdido, um filho que saiu de casa e que retornou. Ainda bem que ele retornou, não sabemos o tempo que ele ficou longe, mas ele voltou para casa. E a alegria do Pai também, e de Deus, porque um coração contrito, arrependido, a festa no céu, e Deus se alegra diante disso. Amém? Que você possa ter um domingo abençoado, um almoço com a tua família. Devemos ter esses momentos de comunhão junto com a nossa família. Vemos hoje que as famílias não conseguem nem estar juntos num almoço, que possamos estar juntos da nossa família. E, logo mais, como eu falei, 18 horas e 20 horas, o culto presencial aqui. Aguardamos vocês. Amanhã, segunda-feira, às 8 horas da manhã, teremos aqui a oração com a irmã Rosilda, a oração presencial. Venha colocar aqui o seu pedido de oração, venha estar conosco aqui orando, aqui na igreja presencial, às 8 horas da manhã, de 8 às 9. E, na quinta-feira, o culto de avivamento. O culto de avivamento às 20 horas. E na sexta-feira, às 20 horas, o Getsemane, a live de oração. Coloque já seus pedidos, tem alcançado muitas vidas, muitos milagres através dessas orações. Está aqui com o irmão Geraldo, o irmão Júlio, para podermos estar diante do Senhor, orando pela sua vida, pela sua saúde, pelas suas finanças, pela tua casa. E por esse filho que você tem que estar perdido. Amém? E agora eu quero orar com você para poder estar encerrando neste domingo. Feche teus olhos e ore com fé e peça ao Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você almeja. Pai querido, quero te pedir agora, Senhor, como filho, como foi falado aqui na tua palavra, Pai. Que o Senhor possa agora ir ao alcance dessas pessoas perdidas, Pai, que estão longe da tua presença, longe dos teus familiares, Senhor, que estão passando necessidade agora, que eles possam ter um posicionamento e a coragem de voltar, Pai. Ele sabe o caminho, e eu sei, Pai, que o Senhor está de braços abertos aguardando o teu filho, Pai. Abençoa cada família agora que está aqui junto conosco, através dessa live, através dos seus aplicativos eletrônicos, nos acompanhando, Pai. Que o Senhor possa dar força, dê entendimento, dê discernimento, para que podemos continuar a orando, a pedindo, a Te buscando, Pai. Sei que muitas vezes não é fácil os momentos, as circunstâncias, mas não podemos abandonar a Ti, Senhor. Nos momentos das dificuldades é que precisamos buscar mais a Ti. E com isso nós vamos nos fortalecendo, Pai. Abençoa cada pessoa agora, cada um que está aqui também no estúdio, o Cristiano, o Rafael Macedo, o Lucas, a Silvia, minha esposa que está aqui comigo, que possa nos dar força, para podermos continuar. E que não haja nenhum obstáculo para nos parar, Pai. Nos abençoa nesta manhã, nos livra, nos guarda de todo mal. E que logo mais possamos estar aqui juntos, orando, e nós nos alegramos como igreja do Senhor. E neste momento eu oro já agradecido de tudo que o Senhor tem feito, não pelo que vai fazer. Muito obrigado e tenha um ótimo domingo. Amém. Graças a Deus.